Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver já no programa de hoje, o governo do estado anuncia a mudança de 4 cidades gaúchas para a bandeira vermelha. E governador Eduardo Leite explica a situação dos municípios. Além disso, entre os destaques você vai ver que um carro com placas de São José do Ouro acabou capotando nesse final de semana. Uma dupla foi presa por tráfico de drogas e outra por furto de veículo aqui na região do Alto Uruguai. Além disso, jogos de azar voltam a ser detidos, responsáveis por jogos de azar aqui na região do Alto Uruguai. Essas e outras notícias você vê a partir de agora no Bom Dia Notícias que está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, seja bem-vinda a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência ao vivo nesta segunda-feira, hein? Estamos começando mais uma semana cheia com muita informação para você e notícias aqui pela TV Bom Dia. Olha, a gente já começa falando dos casos do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Olha, ontem 4 cidades mudaram da bandeira laranja para a bandeira vermelha, o que torna ainda mais restritivo as ações de combate aí ao coronavírus, O comércio precisa voltar a ser fechado em pelo menos 4 cidades aqui do estado. O governador Eduardo Leite explicou a situação em um vídeo e a gente vai exibir esse vídeo a partir de agora. Ao longo dessas 5 semanas em que nós tivemos a experiência do distanciamento controlado, nós fomos monitorando o desempenho desse modelo para que nós pudéssemos ajustá-lo, aprimorá-lo, para que ele efetivamente consiga fazer o que ele se propõe, que é proteger aos gaúchos e às gaúchas e conciliar essa proteção à saúde com a atividade econômica, podendo atuar para fazer restrições no local, no momento e na proporção em que forem necessárias. E nós fizemos esses ajustes e aprimoramentos ao longo dessa semana e nesta etapa, nesse dia 13 de junho, em que rodamos o mapa para a próxima semana, observamos que 4 regiões do nosso estado migram para a bandeira vermelha, que vai impor mais restrições de atividades econômicas. Essas regiões são a de Santo Ângelo, de Santa Maria, de Uruguaiana e a região da Serra, de Caxias do Sul. Por isso, eu reforço aqui o meu apelo a todos aqueles que estão nessas regiões que atendam às diretrizes, os protocolos e a todos que puderem que fiquem em casa. Essa bandeira vermelha, ela está prevista desde o início no nosso modelo do distanciamento controlado, que justamente impõe as restrições quando elas devem ser impostas e nas regiões e não em todo o estado de forma uniforme, para que a gente possa concentrar as restrições onde de fato são necessárias. E os indicadores dessas regiões apuram que há aumento de contágio e menor disponibilidade hospitalar para o atendimento. Não é motivo para pânico, mas é um alerta de que nós precisamos reduzir essa velocidade de contágio para evitar que lá na frente haja um colapso do sistema hospitalar e, consequentemente, tenhamos dificuldade de atendimento para a população. É assim que nós vamos conseguir proteger a todos no nosso estado e preservar as vidas daqueles que nós queremos bem. Por isso, eu repito, só saiam de casa quando houver extrema necessidade. Mantenham os bons hábitos de higiene, mantenham aquelas recomendações da etiqueta respiratória, usem as máscaras e evitem aglomerações. A receita para nós superarmos esse período, ela é a de distanciamento, enquanto não houver a vacina que venha a imunizar a população em massa. Por isso, a gente prevê de fato que vai ter que conviver ainda com momentos de protocolos mais rigorosos, de algum relaxamento, mas com a colaboração de todos, a gente vai conseguir evitar os momentos de protocolos mais rigorosos. Mas fico alerta, se não houver atendimento aos protocolos, nós vamos ter que sim impor restrições mais severas e não deixaremos de fazer se for necessário para proteger a todos. Nós queremos a conciliação entre a economia e a proteção à vida, mas é claro que a proteção à vida vem sempre em primeiro lugar. Por isso, eu reforço, está nas mãos de cada um dos gaúchos. Vocês são os nossos grandes parceiros
para que nós possamos atingir ao nosso propósito de preservação da vida e também de manutenção da atividade econômica. Pedimos a ajuda de todos, o engajamento de todos os gaúchos, para que possamos vencer esse momento, atravessar esse período difícil e, nessas regiões, retornar com protocolos mais abertos à atividade econômica, mas com a proteção da vida de todos que nessas regiões residam. Muito bem, a gente segue falando desses casos aí da mudança das bandeiras aqui no Rio Grande do Sul, né? E a gente vai ver agora um dado do governo do estado que aponta, né, o que são feitas essas bandeiras. Vamos botar na tela de quem está em casa, Marcão, porque essa imagem agora mostra a atual situação da R16, que é a região aqui de Erechim, né, que conta com 13 hospitais aqui nessa região. De acordo com o governo estadual, são 39 leitos de UTI adulto disponíveis, né? 52 leitos Covid fora da UTI e 39 respiradores em UTI adulto, né? 13 pacientes em UTI adulto. Desse total, a taxa de ocupação aqui na região chega a 33,3%. Já a taxa de ocupação confirmados com suspeito de coronavírus chega a 10,5% e 15,4%. Segundo os dados do governo do estado, 4 pacientes confirmados com Covid-19 estão internados, 2 pacientes suspeitos estão na UTI e 7 pacientes não Covid-19 estão na UTI adulto, né? O que isso significa, né? Que nós temos nesse momento uma taxa aí de apenas 33,3% de ocupação. Se a gente pegar outras regiões aí para poder entender melhor, pode cortar aqui para mim, Marcão, pode fechar esse dado para o pessoal poder entender em casa. Vamos pegar aqui a região aqui, ó, de Caxias do Sul, né, que é um dos municípios de Novo Hamburgo, que entrou aí, a taxa de ocupação dos leitos já chega a 92,2%, né? Ou seja, daqui a pouquinho não vai ter mais UTI para colocar o pessoal. Por isso, a questão da mudança da bandeira vermelha. Mas o bom saber é que aqui na região de Erechim, do Alto Uruguai Gaúcho, a situação ainda está controlada. São apenas 33% da capacidade das UTIs utilizadas aqui na região. Mas é importante que as pessoas tenham conscientização, sigam aí se cuidando, sigam utilizando a máscara, o álcool em gel, para que a gente consiga cada vez mais baixar este número, né? E não chegar perto aí de uma quantidade como esse caso de Novo Hamburgo, de Uruguaiana, aí 92% das UTIs, né? Muitas cidades aí já chegaram a 100%, quase toda a capacidade, aí fica complicada a coisa. Então é importante que você que está nos acompanhando saiba, né? Dessa mudança das bandeiras da laranja para vermelha, a situação do estado ainda é tranquila, mas é importante que a gente aqui em Erechim siga fazendo o nosso papel aí que está repercutindo. Apenas 33% dos leitos estão sendo utilizados até o momento, né? Nós temos que ir daí para baixo. Vamos seguindo agora com outras informações. Olha, um carro com placas de São José do Ouro acabou capotando na RS 343. Olha, o veículo modelo Celta com placas lá de São José do Ouro acabou saindo da pista e capotou na RS 343 na altura da comunidade do Rosário. Foi na noite da última sexta-feira. De acordo com os bombeiros voluntários de São José do Ouro que atenderam essa ocorrência, a condutora que estava aí desorientada, ela foi conduzida ao Hospital São José e, segundo as equipes de socorristas, não apresentava ferimentos. Muito bem, olha, aqui na região, após fugir aí, um homem acabou sendo preso com uma moto roubada. Foi durante a manhã da última sexta-feira, quando a Brigada Militar estava em uma atividade de rotina na área central aqui da cidade. Quando os policiais desconfiaram aí de 2 homens em uma moto, modelo Honda CG 125 de cor vermelha, na Avenida Tiradentes. Então, abordaram aí os mesmos. O condutor da motocicleta não obedeceu a ordem de parada dos policiais e aumentou a velocidade do veículo tentando fugir. Após uma perseguição, os homens foram abordados na rua Capitão Francisco Menegatti. Em revista pessoal ao condutor de 20 anos de idade, foram encontrados 3 pacotes semelhantes aos que são arremessados ao presídio. Os policiais então verificaram ainda que a motocicleta abordada estava em condição de furto e roubo. Dentro dos pacotes, os policiais encontraram 3 aparelhos celulares e 2 carregadores de celular. Diante dos fatos, os homens foram presos, levados para a delegacia de polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante do condutor da motocicleta, que estava com os pacotes. O homem, após ser ouvido, foi levado ao presídio estadual de Erechim, local que permanecerá à disposição da justiça.
Nós também tivemos aí um acidente que deixou um casal ferido na RS 343 em Cacique Doble. Olha, o casal ficou levemente ferido após caírem da motocicleta lá na RS 343, próximo ao acesso à área indígena de Cacique Doble. Foi na tarde do último domingo. De acordo com os bombeiros voluntários de São José do Ouro, o casal, que é de Tangará, Santa Catarina, seguia no sentido Sananduva-Cacique Doble, quando em uma curva a moto que eles estavam acabou deslizando, causando a queda. A caroneira foi levada para o hospital para receber atendimento médico. O estado de saúde deles não foi divulgado. Também, nas últimas horas, nós temos aí mais informações da segurança pública, mas daqui a pouquinho a gente fala para você, porque agora a gente mostra uma matéria que a indústria vai receber incentivo para diminuir os impactos da pandemia. Te liga! Mesmo com a crise imposta ao mundo pela pandemia do coronavírus, a indústria brasileira tem resistido a demitir empregados. Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostra que 74% das empresas do setor foram impactadas pela pandemia e 82% tiveram queda no faturamento nos últimos 45 dias. Apesar disso, o estudo revela que 2 em cada 3 empresas não demitiram funcionários. No setor de máquinas, o faturamento caiu 18% em abril, comparado a março. Mais medidas adotadas pelo governo, como o adiamento do recolhimento do PIS/COFINS e de tributos previdenciários e a flexibilização dos contratos de trabalho, ajudaram a amortecer os efeitos da crise. Também foram criadas linhas de crédito com condições favoráveis para que os empresários possam colocar as folhas de pagamento em dia. E o governo criou também um fundo garantidor para que os bancos tenham segurança ao emprestar dinheiro. A gente entende que essas medidas importantes que foram adotadas até aqui, agora elas precisam ser prorrogadas. A nossa expectativa é de que ainda este ano consigamos voltar aos índices de produção do início de 2020. O importante é que não estamos medindo esforços aí para atenuar os efeitos da pandemia na indústria e na economia como um todo. Estamos totalmente de portas abertas para ouvir as contribuições da sociedade e do setor produtivo brasileiro. Seguimos com mais notícias para você e olha, uma dupla foi presa aí por tráfico de drogas aqui na região de Erechim. Olha, esse fato aconteceu após a Brigada Militar perceber que um homem estaria em frente a um conhecido ponto de tráfico aí da polícia, lá na rua Santa Isabel, no bairro Progresso, na tarde do último domingo. No local, além do homem, uma mulher que estava na casa também foi abordada, sendo encontrados com a mesma 23 buchas de cocaína e R$212 em dinheiro, além de relógios e gargantilhas de ouro sem procedência, objetos que foram apreendidos e entregues na delegacia de polícia. Diante dos fatos, o homem de 39 anos de idade e uma mulher de 28 anos foram presos e encaminhados para a delegacia de polícia, onde foram lavrados o seu auto de prisão em flagrante. Após serem ouvidos, os mesmos foram conduzidos ao presídio estadual aqui de Erechim, local que permanecem à disposição da justiça. Nós também, nas últimas horas, tivemos a prisão de outra dupla, dessa vez por furto de veículo. Olha, essa prisão aconteceu após a Brigada Militar ser informada que um carro modelo Fiat Uno de cor cinza havia sido furtado na madrugada do último sábado. Após buscas nos bairros da cidade, os policiais encontraram um automóvel com as mesmas características lá na rua Gentil João Miorando, no bairro Copas Verdes. Junto ao veículo foram abordados 2 homens. Verificou-se então que se tratava de um veículo furtado, estando o mesmo sem o pneu estepe e a bateria. Os homens de 26 e 23 anos de idade foram levados para a delegacia, onde foram ouvidos e logo após eles foram liberados. O veículo foi recolhido e já está à disposição do proprietário dele. Olha, e o motorista acabou preso com uma pistola na BR-153 aqui na região. Olha, foi ainda na tarde do último domingo, quando a Brigada Militar recebeu informação de que pessoas estariam fazendo ameaças a outros indivíduos com uma arma de fogo. De acordo com a polícia, os autores teriam deslocado em um carro modelo Honda Civic. Após buscas, um veículo com as mesmas características foi abordado na BR-153. No porta-luva do carro foi localizada uma pistola calibre 380 com carregador e 12 munições intactas. O motorista do veículo, de 22 anos de idade, foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de polícia. Após ser ouvido, ele pagou fiança e foi liberado. Olha, o Instituto Butantan vai testar uma das possíveis vacinas aí contra o coronavírus. O anúncio foi feito pelo governo de São Paulo na última semana. Veja.
O acordo assinado entre o governo do estado de São Paulo e o laboratório chinês Sinovac Biotech garante a transferência de tecnologia para a produção nacional da vacina batizada de Coronavac, caso os testes sejam positivos. Ela será testada em 9.000 voluntários de todo o país já no mês que vem. São 16 centros de estudos clínicos que formam uma rede do Instituto Butantan, já usados para testar a vacina da gripe em uso no Brasil. As 2 primeiras fases de testes da Coronavac foram feitas em mais de 700 voluntários chineses. A terceira fase, brasileira, é para certificar a eficácia e a segurança da vacina. Depois disso, com o registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela poderá ser produzida em larga escala e fornecida de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde no primeiro semestre de 2021. Num primeiro momento, a vacina poderá vir da China, que já tem a produção em grande escala, e no segundo momento será produzida no Butantan em grande escala. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, existem 136 vacinas contra o novo coronavírus em desenvolvimento no mundo, usando diferentes técnicas. Apenas 10 estão em fase avançada de testes em humanos, incluindo a Coronavac. A vacina é produzida a partir do vírus inativado, uma tecnologia já em uso pelo Instituto Butantan. Esse é o esquema da vacina, quer dizer, um vírus, um coronavírus, é introduzido em uma célula, especificamente aqui, uma célula do tipo vero. Essa célula é cultivada em laboratório, o vírus se multiplica, no final o vírus é inativado e incorporado na vacina que é aplicada na população. Muito bem, olha, é importante dizer para você que está nos acompanhando aí que essa vacina em teste, né, está apenas em teste, né, ela pode demorar aí até a metade do próximo ano para ser autorizada e realmente configurar se ela vai funcionar ou não vai funcionar, né, então é preciso ainda que a gente mantenha os cuidados aí do coronavírus aí, contra o coronavírus, né, usar máscara e álcool gel, que é muito importante, né, até que a vacina chegue, ela tá vindo, vai vir logo, né, mas até que ela chegue logo para a gente vencer essa maldita dessa doença, é importante que a gente mantenha os cuidados, tá bom? Vamos seguindo por aqui, vamos trazer mais informações para você. E olha, jogos de azar acabam em prisão lá em Getúlio Vargas. É os famosos caça-níquel que estão de volta, olha, principalmente lá em Getúlio Vargas. Já é a segunda vez aí que a polícia prende gente lá com esses caça-níquel lá em Getúlio Vargas. Olha, cadê a reportagem aqui? Tá aqui, ó. Olha, foi durante a noite do último sábado, quando a Brigada Militar recebeu a informação de que o estabelecimento comercial em Getúlio Vargas haviam diversas máquinas caça-níquel. Os policiais, então, foram até a rua Albino Fernando Rosbach, no centro. Várias pessoas acabaram sendo abordadas dentro do estabelecimento. Também foram encontradas 6 máquinas caça-níquel. E no interior dessas máquinas, os policiais encontraram R$ 3.654 em dinheiro. O estabelecimento foi fechado após verificar que o proprietário não possuía nem sequer alvará de funcionamento. Diante dos fatos, o homem de 52 anos de idade assinou um termo circunstanciado, foi confeccionado no local e logo após ele foi liberado pelos policiais. E um menor de idade foi apreendido com maconha em Getúlio Vargas. Olha, a Brigada Militar abordou um rapaz no bairro Monte Claro, em Getúlio Vargas, na madrugada do último domingo. Em revista pessoal ao mesmo, o jovem de 17 anos foram encontradas 3 porções de maconha. Diante dos fatos, o menor foi encaminhado para a delegacia, onde foi ouvido e logo após liberado. E agora eu tenho um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis Imobiliária de confiança e qualidade. Está com um site novinho, Marcão. Bota na tela de quem está em casa para o pessoal ver esse site, Marcão. Olha que bonito que ficou esse site, hein? Gostei da cor azul do céu do Grêmio. Muito bem. Bom, eu estava falando para você que a Solar Imóveis Imobiliária de confiança e qualidade tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais qualidade e está pensando sempre em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, então não perca tempo. Acesse agora mesmo o site da Solar Imóveis, encontre o local ideal para colocar sua loja, o seu escritório, porque não a sua indústria, tá bom? Apesar dos tempos difíceis, é importante a gente pensar para frente e pensar no melhor. Tire suas dúvidas também para o telefone 54-3519-8630, 54-3519-8630. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Eu vou para um intervalo e já eu volto. Olá, eu sou a eleitora cidadã e vou apresentar para vocês uma série sobre fake news, que quer dizer notícias falsas. As notícias falsas geralmente são criadas com o objetivo de prejudicar alguém
e acabam se espalhando rapidamente na internet. E você sabe como isso acontece? Por meio das redes sociais. As pessoas recebem as notícias em seus perfis e compartilham sem perceber que se tratam de informações falsas. Ou seja, elas acabam criando uma rede de desinformação. Os brasileiros utilizam muito as redes sociais. Você já imaginou quanta gente recebe e repassa informações erradas, modificadas e mentirosas? Por isso, você precisa ficar atento. Sempre que receber links, fotos e mensagens na sua rede social, é importante checar se as informações são verdadeiras. E como fazer isso? Vou te ajudar, vamos lá? Se você viu uma notícia duvidosa em sua timeline, verifique a fonte e procure descobrir se quem divulgou o conteúdo é confiável. Também é importante verificar a data de publicação da notícia. Evite compartilhar correntes e desconfie de textos mal escritos. Mesmo se a notícia for repassada por um conhecido, fique atento. Reflita sobre os interesses por trás da mensagem que você recebeu. E por fim, na dúvida, não compartilhe. Para informações sobre a Justiça Eleitoral, acesse www.tse.jus.br. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento você também. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos. Enquanto for vivo, vamos ser 100% caipira. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular e ler a versão diária. Acesse a loja de seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalar, clique em abrir. Você então poderá adquirir a edição avulsa clicando em mais detalhes. Clique em comprar abaixo de não é assinante. Essa tela irá aparecer. Clique em continuar. Escolha a forma de pagamento. Após a aprovação, clique em baixar e leia o seu jornal Bom Dia digital diariamente. Na dúvida, não compartilhe. Desinformação é uma coisa chata, desonesta e que pode atrapalhar uma eleição. Mas você sabia que, além de tudo isso, divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime? Desde o ano passado, quem der causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral, sabendo que a pessoa que acusou é inocente, pode ser condenado de 2 a 8 anos de prisão, além de pagar multa. Por isso, muito cuidado na hora de divulgar informações sobre candidatos e aliados. Lembre-se, na dúvida, não compartilhe. No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. Tá no Master, tá em casa. O Ministério da Saúde quer saber como você está. Por isso criou o TeleSUS, para você se consultar sem sair de casa. Você acessa o TeleSUS baixando o aplicativo Coronavírus SUS. Tem também o chat online que você acessa aqui, saude.gov.br/coronavírus. Se preferir o WhatsApp, adicione 61 99380031 ou ligue de graça para 136. E não se assuste caso o Disque Saúde entre em contato com você. TeleSUS, consulta sem sair de casa. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa.
Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular de forma mensal. É muito fácil. Acesse a loja do seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalado, clique em abrir. Ao abrir, essa imagem irá aparecer. Clique em login. Digite seu usuário e senha ou faça seu cadastro. Após o login e sua senha aparecerá assim. Clique em mais detalhes e faça o download do Bom Dia digital no seu celular. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra tá em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra tá em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Olá, eu sou a eleitora cidadã e vou apresentar para vocês uma série sobre fake news, que quer dizer notícias falsas. Hoje vamos falar sobre mentiras na internet e suas consequências. Uma invenção de fatos, um deboche, uma fofoca, uma manipulação de imagens. Tudo pode começar como algo pequeno em um grupo de bate-papo, mas a brincadeira pode tomar proporções nada inocentes na internet. Histórias é que não faltam. Recentemente, na Índia, 8 pessoas foram mortas pela população após notícias falsas sobre elas terem sido divulgadas em aplicativo de troca de mensagens. Outros 5 integrantes de uma comunidade nômade no país foram espancados por 35 pessoas após falsas acusações de sequestro de crianças, também por meio do aplicativo. No Brasil, em São Paulo, uma dona de casa de 33 anos também perdeu a vida após ter sua foto divulgada nas redes sociais, acusada como responsável pelo sequestro de crianças. Em todos os casos, a mentira ganhou rapidamente as redes sociais, causando a morte de pessoas inocentes. Por isso, fico alerta. Produzir, receber e passar adiante uma notícia falsa pode colocar em risco a vida de pessoas. E nesse caso, não é só a vítima que pode sofrer danos, mas a de quem produziu ou repassou o material nas redes sociais. O compartilhamento de mentiras e boatos na internet pode causar crimes, mortes, espancamentos, constrangimentos, injúria e difamação a pessoas. Já para empresas e organizações, a irresponsabilidade pode trazer prejuízos financeiros e fábricas podem ser fechadas, deixando milhares de desempregados. As consequências causadas pelas falsas notícias na internet são incalculáveis. Por isso, é preciso ficar atento ao curtir e compartilhar uma informação de cuja veracidade não se tem certeza. Na dúvida, não curta, nem compartilhe. Para mais informações da Justiça Eleitoral, acesse www.tse.jus.br. A Liga do Bem Jenny está arrecadando doações de cabelos para a confecção de perucas que serão doadas para as crianças que estão em tratamento contra o câncer. Para doar, você deve entrar em contato com a Liga. Mas atenção, a mecha de cabelo precisa ter entre 10 e 20 centímetros. E o cabelo, na hora do corte, precisa estar amarrado e seco. Nesta corrente do bem, você também pode doar toucas, cachecol em bom estado ou a linha para confecções de peça. Mais informações com a Liga do Bem Jenny. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol.
Estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E nós vamos direto com os destaques do Bom Dia Impresso Digital com o Natan Breitenbach. Muito bem, vamos agora saber quais são os destaques do jornal Impresso Digital do Bom Dia. A edição deste fim de semana traz a notícia de que o feriado aí de Corpus Christi, né, esse fim de semana foi tumultuado lá na penitenciária aqui do presídio de Erechim, isso porque teve apreensões, transferências e arremessos de pacotes. Já está em destaque na capa do Bom Dia. Na página 3 a gente teve Bolsonaro que revogou a medida provisória sobre aí a medida provisória sobre a escolha de reitores durante a pandemia. E também foi sancionada a lei aí que estabelece o valor de R$ 1.045 como salário mínimo que está valendo desde fevereiro deste ano. Produção de agasalhos e máscaras mobiliza Erechim voluntariado. Foi produzido mais de 3.000 máscaras, né, entre mantas e outros agasalhos que serão destinados aí a pessoas que mais necessitam. A gente tem na página 6... falando destaque aí também na 5, né? Na 6, olha aí o ratão do banhado, né? Teve o pessoal do interior aí do município, lá nas águas do Rio Negro, interior, né? Aqui de Erechim, apesar aí do frio, né? O bichinho não se espantou com a presença dos moradores lá, belo registro. Também a Unicred doa EPIs a instituições de saúde e recicladores, bela atitude. Na página 8 tem a coluna Olhos de Águia do Salus Locke, ele fala sobre a aracia virtuosa, né, que vai virar agora uma minissérie. Na 9, músicos relatam como a pandemia está afetando projetos, a parte cultural do município também buscou mais apoio, fazendo lives por meio das redes sociais. Na página 10 tem o Espaço Pop e na 11 atividades complementares e a organização do espaço ganha destaque das escolas lá de Itatiba. Também o Marco para os Progressistas em Paulo Bento e o caderno Saúde deste fim de semana esteve falando sobre a gravidade em descontinuar alguns tratamentos durante a pandemia. Muito bem, está falando sobre a imunidade, também os cuidados com a visão, a perda da massa magra e também aí a saúde bucal. Na página 13, reportagem do Igor Miller, ele esteve falando sobre o trigo, que tem muito ainda a ser expandido aqui no Alto Uruguai. Na página 14, as mínimas e máximas também do jornalista Igor Miller, ele fala que eu, morto ou desempregado. Tem os classificados do Bom Dia, também no caderno Pet esteve falando sobre saliva de cachorro, será que transmite doenças, mitos e as verdades sobre isso, também as orientações. E o caderno Arquitetura e Construção vai falar aí sobre como dar uma cara nova para sua sala, mudando as coisas de lugar. Tem o caderno de variedades e os feminicídios caíram 45,5% no mês de maio. Também teve apreensões do presídio, foi destaque na capa, acidente na RS 406 lá em Nonoai. E também Ipiranga testes para retomar as atividades, entre outras informações. Eu lembro que você pode estar acessando o site também www.jornalbomdia.com.br. Show de bola, hein? Os destaques do Bom Dia Impresso Digital já estão no nosso canal do YouTube lá, né? Acessa lá www.tvbomdia.com, né? No nosso site ou no nosso canal do YouTube, só botar TV Bom Dia, se inscreve e acompanha as notícias por lá. Chegando agora o comentário do Igor Miller, te liga porque a opinião você também vê aqui. Então, apesar de todas as dificuldades que a gente vem enfrentando em função aí da pandemia, a gente pode destacar um dos setores que vem fazendo frente, também vem sendo atingido, mas vem fazendo frente a todos os desafios, é o setor agrícola. Que, como a gente sempre repete e fala aqui, nesse espaço, ele é fundamental para a economia de Erechim, região e do país como um todo. Quer dizer, o setor agrícola também vem sofrendo alguns efeitos em função de frigoríficos estarem com atividades limitadas e até suspensas. Então, tu acaba interrompendo a produção da cadeia. Na questão aqui se refere a frango, porco, enfim, bovino de corte, tudo acaba, de certa forma, dificultando. Mas, mesmo assim, o setor agrícola
vem produzindo e vem fazendo a sua parte, que ela é fundamental para a geração aí de emprego, renda e com todo um reflexo, né, produção de alimentos na cidade. E o momento agora é de preparar o solo, aí, já estão preparando e plantando os agricultores para fazer o plantio do trigo. Uma outra cultura que já foi muito mais significativa e importante aqui na nossa região, já chegamos a ser o celeiro da produção de trigo no país, mas gradativamente ela foi caindo e diminuindo a sua área e enfim, foi mudando, os produtores foram deixando de plantar para investir em outras culturas. E ainda temos uma área expressiva não, temos 10% praticamente da área agricultável. Hoje se plantou trigo na safra passada. Acredita-se aí que, segundo a Emater Ascar, acredita-se que vai ter um aumento aí de 5% nessa área, o que ainda é muito pouco, porque o trigo tem, além de produzir o grão para o setor industrial, para os panifícios aí, né? Ele também tem uma função muito importante na questão do solo, segundo os técnicos os agrônomos, que ele faz uma boa palhada de cobertura e onde se planta trigo tem um reflexo na cultura da soja, tem efeitos produtivos para a cultura da soja na sequência, ou seja, chega-se a aumentar até 15% aí, segundo pesquisas, a produtividade da soja no verão. Então, dos 300 mil hectares agricultáveis, hoje estamos plantando somente 30, prática mais ou menos isso. Então teria uma grande área para expandir, mas o problema, qual que é o problema hoje? Enfim, o que está acontecendo, segundo aí os técnicos agrônomos, é que a cultura do trigo é uma cultura de alto risco e de alto custo. E ela vem sofrendo perdas significativas ao longo dos anos. Então os produtores estão se estimulando. Alguns plantam, fazem questão ainda, mesmo frente a alguns prejuízos, fazem questão de estabelecer essa cultura, justamente por ter essa preparação para a cultura seguinte, que é o soja. Mas ainda assim é insuficiente, digamos assim, é pouca área plantada para toda a área que tem disponível no inverno. Claro, muito se ocupa com outras... A terra não fica nua, como se diz, se vai se implantar aveia ou outras culturas de inverno para fazer a cobertura e mesmo silagem ou feno, enfim, a terra vai ter um tratamento nesse período, mas o trigo seria uma alternativa, então, para os produtores conseguir aí ter um pouco mais de renda, fazer uma segunda renda nesse período. Mas a gente sabe também que não é fácil, porque o campo é uma indústria, é uma empresa a céu aberto e os produtores que estão lá, eles sabem exatamente como a coisa funciona. E como eles vêm amargando prejuízos e o nosso clima não está colaborando, apesar de que as previsões para esse ano são de melhorar um pouco mais, de ser um inverno mais seco, o que colaboraria com a produção do trigo, aí poderia ter uma produção boa, porque é uma cultura muito sensível. Então é uma janela que fica em aberto, que os produtores, alguns investem, outros não, e teria uma grande área para se explorar. Mas é que, como eu disse, o produtor está lá na linha de frente, ele sabe exatamente como vem acontecendo, e o trigo vem perdendo espaço. Poderia mudar, enfim, isso depende de toda de um reentendimento, de uma maneira de ver e principalmente valor, como disse numa matéria que eu fiz esse final de semana, o agrônomo aí, uma parceria também com a indústria para estimular o plantio e fazer contraste, tentar vincular uma coisa com a outra, para o produtor ter uma segurança. E um outro ponto seria um seguro também para a lavoura, que hoje não é disponível, não tem um seguro para perdas. Então, ter mais segurança para daí sim o produtor se sentir seguro
e fazer esse investimento e aí com certeza ter mais um grande reflexo na nossa economia, até porque todo o nosso trigo, grande parte dele consumido no país, vem de fora. É isso aí. Vamos ver como é que fica o tempo aí nessa segunda-feira. Vamos ver a previsão do tempo para esse início de semana. A circulação dos ventos vai estimular a formação de nuvens carregadas sobre áreas do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. No oeste do estado, a previsão é de predomínio de céu nublado e chuva frequente. Nas demais áreas do centro-oeste e sul do Rio Grande do Sul, o sol vai predominar pela manhã e chove em forma de pancadas entre a tarde e a noite. A previsão para o leste do Paraná é de garoa. Tem risco de geada na região serrana do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Nas demais áreas da região sul, o sol predomina e não tem previsão de chuva. A mínima prevista em Florianópolis é de 14, máxima de 20 graus, mínima de 11, máxima de 17 graus em Curitiba. Ok, meu amigo, o programa de hoje já tá ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência mais uma vez, viu? Amanhã, neste mesmo horário, a partir do meio-dia, nós estamos de volta com as notícias aqui de Erechim e da região do Alto Uruguai Gaúcho. Obrigado pela sua audiência e eu te espero aqui amanhã. Valeu, gente, uma ótima semana pra você, tudo de bom, tchau, tchau.